O clima entre nós. Por causa da enorme redução da atividade humana durante esta pandemia de coronavírus, estamos vendo uma redução planetária da poluição e das emissões de CO2, o dióxido de carbono, que é um dos principais gases de efeito estufa, que causa o aquecimento da atmosfera terrestre. O IBGE divulgou em meados de maio que, em março de 2020, a produção industrial no Brasil recuou 9,1% em média. Certamente teremos uma queda talvez ainda mais forte nos meses de abril e agora em maio, quando aumentou muito a paralisação na economia do Brasil e do mundo. Mas muita gente que nos ouve agora pode estar se perguntando o que a pandemia tem a ver com aquecimento global. Para conversar sobre efeitos de estufa, aquecimento global e as relações com a pandemia, o Clima Entre Nós convidou o professor Tércio Ambrizzi. Ele é doutor em meteorologia, atualmente professor do Departamento de Ciências Atmosféricas da USP, Universidade de São Paulo. Seu principal foco de pesquisa atualmente é a climatologia e mudanças climáticas. Seja bem-vindo, professor Tércio, e muito obrigado por sua disponibilidade para conversar com o Clima Entre Nós, que é o podcast da Clima Tempo, que você encontra nas principais plataformas de podcast e também no canal da Clima Tempo no YouTube. Como vai, professor Tércio? Tudo bem? Tudo bem, obrigado, Josélia. Obrigado muito pelo convite. Eu acho que é sempre bom falar deste tema e particularmente nesse momento difícil porque estamos passando, né, nesse isolamento. Mas a ciência não pode parar e alguns serviços essenciais, como a meteorologia, mais ainda, né? Exatamente. No Dia da Terra, dia 22 de abril, o discurso do diretor-geral da Organização Meteorológica Mundial foi no sentido de que a redução do CO2 que estamos vendo agora é passageira e não vai frear o aquecimento global. A retomada das atividades vai acontecer, aliás, já está acontecendo em alguns países, onde a curva da Covid-19 já mostra uma tendência de declínio, né? E essa retomada poderá talvez ser ainda mais rápida, porque as pressões econômicas são enormes, e a gente vê isso inclusive no Brasil, né? É uma coisa impressionante, porque é a economia lutando contra a saúde, quando deveriam estar caminhando juntas, porque uma não vai viver sem a outra, mas a situação é complicada e para todo mundo, né? Bom, e desde o começo de 2020, nós estamos vendo aí uma forte retração econômica global, uma diminuição da atividade humana, talvez sem precedentes, né? Desde meados da Segunda Guerra Mundial. E aí, professor Tércio, eu começo essa nossa conversa pedindo que o senhor explicasse, na verdade, o que é o efeito estufa e como isso está relacionado com o aquecimento global. Essa é uma pergunta importante, né, e que sempre aparece em todas as mídias. Como o próprio nome disse, né, efeito estufa é o efeito que age como se fosse uma estufa. Na atmosfera existem alguns gases, né, que eu já vou descrever quais são eles, que fazem com que a energia que vem do Sol consiga atingir a atmosfera, mas esses gases retêm o calor que deveria escapar de volta para o espaço. É muito próximo, né, como o que acontece dentro de um carro quando você está no verão. Né? Eu acho que todo mundo já abriu um carro e tentou sentar, e os bancos estão extremamente quentes, né, e lá dentro aquele calor. Exatamente o que acontece lá. Os raios solares conseguem penetrar pelos vidros do carro, aquecem dentro do carro, mas o calor não consegue escapar e, portanto, você deixa aquecido, né? Então, são vários gases na atmosfera que têm esse poder, né? É o dióxido de carbono, o gás metano, óxido nitroso e alguns outros que acabam tendo esse papel de reter parte do calor, né, que vem do Sol. Mas uma coisa interessante, e aí eu me peço a você esse espaço, é de que todo mundo culpa os gases de efeito estufa como os vilões do aquecimento global, né, que eles são responsáveis por aquecer a Terra. Na verdade, esses gases estão aqui desde o desenvolvimento do nosso planeta. Então, eles têm exatamente, né, a função de reter parte do calor do Sol, né, para que a nossa atmosfera se aqueça e nós possamos viver. Se não existissem esses gases na atmosfera, a temperatura média do nosso planeta seria de menos 18 graus. Então imagina que diariamente nós teríamos uma temperatura de menos 18.
e com certeza não haveria vida como nós a conhecemos hoje. No entanto, né, em função da presença desses gases, há um equilíbrio de temperatura no planeta e a temperatura média do planeta é em torno de 18 graus. Então você reverte esse papel. Mas o que tem acontecido? O fato de nós, né, ao longo do nosso desenvolvimento, né, como seres humanos, desenvolvimento industrial, nós temos aumentado a quantidade desses gases na atmosfera de tal forma que nós estamos eliminando, né, ou tendo um desequilíbrio, né, desses gases. E, portanto, nós estamos retendo mais calor e a atmosfera está aquecendo. Da onde vem? A gente sabe que dióxido de carbono vem da queima de combustível fóssil, vem de queimadas, né, e outros. Né? Se bem que um gás mais poderoso que o dióxido de carbono, o famoso CO2, é o metano, aquele gás que é produzido em lixões, né, e também dos puns das vaquinhas, né, da parte de gestão dos ruminantes. Né? Por exemplo, o metano é 21 vezes mais forte para reter calor do que o próprio dióxido de carbono. E o outro, né, tem o óxido nitroso, que na verdade vem de bactérias do solo, que juntos ele é 298 vezes mais forte até que o CO2. Então, na verdade, são gases que já existiam, né, e que nós, através do nosso desenvolvimento industrial, né, e como seres humanos, temos aumentado na atmosfera e, portanto, temos feito com que menos calor fuja para o espaço e aumentado o calor dentro do nosso planeta. Professor, é só o efeito estufa que causa o aquecimento global ou existem outros processos que são envolvidos nesse aquecimento da atmosfera? Olha, tem um outro gás extremamente famoso que também causa o efeito estufa, que é o vapor de água. Né? Esse é um gás que está aí, presente. Né? As pessoas falam menos dele porque o ciclo da água é mais rápido, né? A gente sabe, aquece, evapora, sobe, gera nuvens. Né? Você pode aquecer também a atmosfera através de alguns outros fenômenos, como a gente fala, fenômenos naturais, né? Como, por exemplo, uma explosão de um vulcão. Só que ele tem um efeito duplo. Né? Quando o vulcão explode, ele joga um monte de particulados na atmosfera e isso faz com que o calor aqui de baixo não consiga escapar. Então, no primeiro momento, você acaba aquecendo também. O grande problema é que se essa nuvem de poeira fica muito tempo, ela também evita que os raios solares penetrem. Aí, com o tempo, você começa a esfriar. Então, tem sim alguns fatores, né, já naturais que poderiam causar o aquecimento, mas os principais são esses gases aí que acabam retendo mais o calor que vem do Sol e, portanto, aquecendo o nosso planeta. Tércio, e o mar, hein? O mar está se aquecendo também? Como é que isso se relaciona com o aquecimento da atmosfera? Puxa, o mar é a nossa grande fonte de equilíbrio do nosso planeta, né? Devemos lembrar a todos que, na verdade, 2/3 do nosso planeta é água, né? E o mar ele tem sentido, sim, esse aquecimento da atmosfera. Ele tem, ao longo desses últimos décadas, na verdade, se aquecido, né? E isso tem sido um problema, porque você começa a mudar também, não só em função do aquecimento da atmosfera, você muda a parte de ventos e outros, mas no oceano, ao aquecer, você também causa um desequilíbrio e você muda as circulações oceânicas. E com isso você tem uma influência muito grande, né, na presença de vida marinha. Você pode, algumas regiões, inclusive, causar mortes, né, como os corais, que têm sentido muito, como os outros fitoplâncton e outros nutrientes do oceano que acabam fazendo com que você haja uma mudança, né, nas características naturais do oceano. Portanto, atmosfera e oceano muito acoplados, né, e um respondendo ao outro de uma forma muito direta. Eu costumo falar, professor, sempre quando às vezes estou em conversas aí com as pessoas, às vezes no site, em conversas com pessoas leigas, eu costumo sempre falar assim que
a interação ar-mar, ela é fundamental, né? Ela é tão importante e tão natural que no curso de meteorologia nós temos inclusive justamente isso, né? Uma disciplina que trata de toda essa interação, quer dizer, atmosfera e mar estão absolutamente conectados e não se pode dissociá-los, um interfere no outro. Mas eu queria falar um pouquinho mais sobre o mar, porque é o seguinte, normalmente a gente consegue a gente fala com mais frequência dos processos que aquecem a atmosfera, né? Mas não é muito comum, pelo menos para nós, os meteorologistas, né, falarmos do processo de aquecimento no mar, né? Nós temos fenômenos, por exemplo, como o El Niño, né, que é justamente essa grande massa de água que vai se aquecendo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho assim, como é que a gente pode explicar assim, como é que o aquecimento do mar, né? Nós temos ondas de calor que atravessam o mar e a gente aos poucos a gente vai vendo assim que cada vez mais nós estamos conseguindo entender esses processos, né, de aquecimento do mar e a sua interferência na atmosfera e vendo que não é só o processo de El Niño, né? A gente vê esses processos de aquecimento em muitos outros oceanos, né? E as interferências na atmosfera que o aquecimento nos outros oceanos também, né? Sem chegar, nós não vamos chegar aqui, porque isso vai ficar mais complicado ainda nas teleconexões, porque daí é um papo, é um assunto para outro podcast, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho assim, e explicar um pouquinho para as pessoas assim, como é que se dá esse aquecimento marítimo? Olha, na verdade é bem direto, né? Pega um copo d'água, né? Coloca ali na sua sacada, no seu quintal, se você morar numa casa, né? E espera um pouquinho, né? Mesmo que a água seja gelada, e deixa ali no sol. E a gente já sabe o que acontece, né? Primeiro, a água começa a ficar mais quente, né? E eventualmente, se você deixar o dia inteiro, inclusive ela começa a diminuir, né? Por quê? Porque, na verdade, ela evapora, né? Mas ela está quente. Então, na verdade, a transferência de energia do Sol para o oceano é algo direto e constante, né? Obviamente, durante o dia. Ocorre, obviamente, muito mais intensamente na parte próximo do Equador, né? Na parte tropical, diminui de intensidade, mas está sempre ocorrendo. Então, isso era, de novo, algo natural. E aí você tem todo um equilíbrio, né, da temperatura do oceano. Com o aumento da temperatura da atmosfera, né, o que está se fazendo é transferindo parte desse calor para o próprio oceano. E ele está absorvendo. Então, vários estudos, né, que fazem análise da superfície do oceano têm mostrado esse aquecimento ali subsuperficial, até de 500, 600 metros para baixo, muito mais quente. Né? E isso aí tem ocorrido em diversas regiões do planeta. Você citou muito bem o El Niño, né, que é talvez o maior exemplo que a gente tenha de um aquecimento enorme do oceano e que causa uma tremenda modificação na circulação da atmosfera, mas existem também sistemas parecidos com o El Niño lá no Oceano Índico. Nós temos aqui também no nosso Oceano Atlântico. Quer dizer, esses aquecimentos, né, fazem com que mude, né, as características do tempo, né, e, portanto, de sistemas meteorológicos, né, e mude o impacto que a gente sente no nosso dia a dia. Então, na verdade, os oceanos eles são como se fosse uma esponja absorvendo esse calor e aquecendo, né? E, eventualmente, ele até transfere parte desse aquecimento de volta para a atmosfera, e quando ele faz isso, ele causa esses grandes fenômenos, por exemplo, como o El Niño. Mesmo nas questões da previsão do tempo ou previsão de clima, não dá mais para dissociar de forma nenhuma a interação ar-mar, né? Por exemplo, nós tivemos esse ano, por exemplo, o ano de 2020, o nosso verão 2019-2020, ele está sendo um verão com uma profusão de chuva muito maior, por exemplo, no Nordeste do Brasil, na costa norte do Brasil. E isso está relacionado com um aquecimento maior do Atlântico Norte,
né? Então, a zona de convergência intertropical está mais ativa, mais próxima do Brasil. Esse ano, por exemplo, nós também tivemos aqui algumas bolhas frias na costa da região sudeste. Teve algumas situações onde causou uma mudança na circulação de ventos, de forma geral, aí sobre o Brasil, alterações na forma de atuação da alta da Bolívia, e tudo isso nos deu mais acas, nos deu de volta aí convergências poderosas, né, que nos deram muita chuva no nosso verão. Fazia tempo que a gente não tinha um verão com tanta chuva. Esse ano, por exemplo, nós temos uma situação de neutralidade, por enquanto, no Oceano Pacífico, né, ou seja, não tem Laninha nem El Ninho, mas o Atlântico está mandando. Nós sabemos também assim, a importância que tem de avaliação da temperatura do Atlântico por causa dos furacões. Então, assim, vamos ver como é que vai ser, por exemplo, essa temporada. Isso me faz lembrar, ainda numa questão aí em relação ao mar, o seguinte: já tem aí, quer dizer, falar de El Ninho, fazer previsão de clima, né, com El Ninho, Laninha, isso já é uma coisa corriqueira para todos nós, né? Agora, em vista dessa tendência, que existe também a tendência de aquecimento do oceano, né? O Pacífico está nisso também. Nós poderíamos dizer assim que há uma tendência a termos assim El Ninhos mais frequentes, por exemplo. E nós sabemos assim que o impacto do El Ninho, talvez eu diria que seja maior globalmente em relação à Laninha, né? Porque assim, quando a gente tem um aquecimento maior, e aí a energia é transportada para a atmosfera, nós começamos a ter uma profusão de convecção e de chuva, vamos falar assim, né? De chuva mesmo em cima do planeta, que ela acaba sendo, acho que, mais complicada do que você ter, por exemplo, mais ondas de frio. Então, assim, a pergunta que eu faço com essa tendência de aquecimento, já existe algum estudo, já tem alguma coisa que nos leve a poder induzir que os El Ninhos tendem a ser mais frequentes nas próximas décadas, por exemplo? Olha, até volto um ponto, né? Você estava falando da importância do oceano e da atmosfera, né? E essa relação. Eu acho que não vai demorar muito, não vai haver mais um meteorologista em si, né? Mas vai haver um profissional híbrido que entenda do oceano e da atmosfera, porque é essa interação cada vez maior, né? Em relação, inclusive, aos furacões do Atlântico, a gente sabe também que quando você tem uma situação estável lá no Oceano Pacífico, como você mencionou bem, né, neutralidade esse ano, isso faz com que você possa ter uma estação de furacões normal, e com o aquecimento do Atlântico, faz com que você possa ter não um aumento no número de furacões, mas uma intensidade nos furacões, né? Então você aumenta o número de furacões mais intensos. Isso é uma coisa que nós vamos ver aí pelos próximos meses. A estação de furacão está começando agora, né? Começa em maio, com um pico lá em setembro, mas a gente ainda vai ver. Em relação à sua pergunta, o que nós temos visto, né? Antes da década de 60, a frequência de El Ninhos ficava, quando surgia um sistema como esse, né, no oceano, era em torno de 5 a 6 anos entre eles, um espaçamento maior. A partir da década de 80, nós começamos a ter um espaçamento menor, eles passaram a ocorrer a cada 3 anos, em média, né, 4 estourando, mas 3 anos, mas não só isso, né? Se você notar bem, no século passado, nós já tivemos, né, 2 El Ninhos que foram os mais fortes daquele período, que foi lá em 82 e 83, depois 97 e 98, mais intenso até do que 82 e 83, e aí nós já tivemos outro intenso agora, recentemente, 2014 e 2015. Isso. Então, na verdade, o que está acontecendo? O oceano está aquecendo, a atmosfera está sentindo isso, e nós temos visto que os El Ninhos têm ficado com uma frequência maior, né, e têm surgido El Ninhos mais intensos também. Isso, na verdade, já é possivelmente, né, uma absorção dessa energia extra que tem na atmosfera e, portanto, fazendo com que esses sistemas acabem sendo mais frequentes.
Há vários estudos que usam modelagem numérica, né, aquela que você faz, joga dados em equações numéricas e faz uma extrapolação para o futuro, que indica que você possivelmente haverá El Niños com mais frequência mesmo. Mas veja, nós já estamos observando isso agora. Estamos observando exatamente num período em que nós sabemos que é um período mais quente já registrado desde de 1850. Então, na verdade, a relação é muito boa no presente e quando você coloca isso para o futuro, supondo que a atmosfera vai aquecer muito mais ainda, né, os modelos respondem a isso dizendo que sim, o número de El Niños mais frequentes e possivelmente mais intensos tende a aumentar também. Nós estamos tendo uma situação assim, particularmente excepcional, eu diria, nesses últimos 2 anos, 2018, 2019, 19 para 20, porque nós não só tivemos ondas de calor extremas na Europa, né, e nos Estados Unidos também, mas tanto o hemisfério norte sofreu também com ondas de frio excepcionais. Né? Então, assim, estão as duas coisas acontecendo. Mas existe uma coisa que é muito interessante, assim, porque quando a gente começa a falar de alterações climáticas, né, ou de previsão de clima, nós temos que analisar uma média da circulação global. Quer dizer, não é pura e simplesmente analisar como é que o vento vai mudar daqui a uma semana, porque eu estou falando de frente fria. Né? São outras escalas de tempo. Né, são outras dimensões. E aí a gente começa a ver que o aquecimento da atmosfera maior, essas modificações no mar, né, começam realmente a causar modificações nessas grandes circulações planetárias. Eu lembro que muitas vezes entre os meteorologistas da Climatempo, nós já tem muitos anos que a gente comenta. Falei, não, pera um pouquinho. A gente precisa considerar, para fazer essa previsão, só o que aconteceu nos anos de El Niño, porque precisa ter uma climatologia de El Niño e uma climatologia de Laninha e uma climatologia de neutralidade. Porque quando você tem ocorrência, por exemplo, desse tipo de fenômeno, muda completamente o padrão. Então você sai muito, né? Muito da média, para cima ou para baixo. E aí você está falando não só de chuva, mas também de temperatura, né? Então, assim, essas variações todas, aquecimento e resfriamento que a gente observa, na verdade tem uma interferência na circulação global da atmosfera. Aquilo que a gente chama de variação no tempo, né, dos sistemas transientes, também sofrem modificações, né, que já são assim, fora daquele padrão que você conhecia como climatologia. Né, e a gente teve realmente alguns exemplos disso nesses últimos 2, 3 anos aí, de mudanças da posição de jatos polares, que realmente assim, deram situações muito excepcionais, né, que a gente não viu. Né? Professor, depois do Acordo de Paris, em 2015, a ideia era dos governos, né, fazerem aí ações efetivas e eficazes, né, porque não adianta você botar só no papel, mas precisa botar na prática, né, que a partir justamente de 2020, o ano que nós estamos, nós teríamos assim que fazer esse esforço, então, para barrar esse aquecimento, para ficar longe do 2.0. Ou seja, nós não podemos deixar que a média da temperatura global aumente 2 graus. Só que agora, depois assim, agora a gente já começa a falar assim, não, a gente não pode nem chegar perto do 2, né? Tem que barrar esse negócio em 1.5. Eu pergunto para o senhor, a situação para a gente é muito complicada, porque assim, imagina, justamente agora em 2020 a gente tem uma pandemia, né? Tudo se modificou, toda a economia está se modificando. Se já era difícil antes, né? Daqui a pouco a gente vai ter que retomar a economia. Né? Para haver esse tipo de ação, você precisa mudar, né, efetivamente a forma como você vive. Isso não é uma coisa comum. Né? Eu pergunto para o senhor, assim,
qual é o valor de temperatura média global atual que está validado, né? Eu queria assim que se você comparasse, por exemplo, qual era o valor que a gente tinha de estimado de temperatura média global, por exemplo, antes da era industrial que a gente considera, e agora, para as pessoas terem uma noção, falar assim, olha, é real, mediu-se e agora está assim. Essa é uma boa pergunta, na verdade, né? Bom, deixa eu começar dizendo que nós temos dados de instrumentos, né, ou seja, de termômetros, né, de algumas regiões do planeta desde 1850. Então é bastante tempo, né? É claro que hoje, né, nós temos muito mais estações meteorológicas. Hoje todo mundo tem seu termômetrozinho em casa. Hoje tem termômetros nos carros. Então nós estamos muito mais conectados dia a dia, vendo a variação da temperatura no dia a dia. Mas existem estações meteorológicas centenárias no planeta que têm medido essa variação de temperatura. Então, na verdade, desde 1850 nós temos medido essa temperatura e o que se tem notado é esse aumento, né, uniforme até, e com um aumento muito forte ao longo desses últimos 30, 40 anos. Ponto. Então, nós temos dados, esses dados são verdadeiros, são de instrumentos, e o que eles indicam é que a temperatura média do nosso planeta tem aumentado. É muito difícil você falar uma temperatura local. Uma temperatura local pode aumentar muito mais vezes do que a gente está discutindo hoje. Por exemplo, né, a gente está falando, a temperatura média do planeta não pode passar de 1,5 grau ou 2 graus, né? Quando você fala em temperatura média do planeta, lá em 1850, mais ou menos, podia ser uma temperatura média daquela que você tem logo no início, né, quando os gases de efeito estufa num equilíbrio com a atmosfera. Ou seja, você podia ter uma temperatura em torno de 19 graus, média do planeta. Mas isso não significa muita coisa, né? Por quê? Eu tenho que pegar a temperatura média que está ocorrendo ano após ano e vendo, né, como que isso se relaciona com os anos anteriores. É por isso que eu consigo entender como que ela está aumentando ao longo dos anos. Então, quando a gente fala, por exemplo, né, a temperatura mais quente, né, a média, a gente não fala média, a gente fala anomalia. Anomalia, vocês sabem, né, é o desvio em relação à média. Se a média da temperatura de hoje foi 20 graus, né, aqui na cidade de São Paulo, no dia 18 de maio de 2020, né, e a climatologia dizia que devia ser 21, então, na verdade, foi 1 grau mais frio. Ou se a climatologia dizia que devia ser 19, foi 1 grau mais quente. Então, quando eu falo em anomalia, eu estou exatamente falando desse desvio, que pode ser para cima ou para baixo. Então, o que a gente tem discutido aqui em termos de aquecimento médio global é exatamente isso. Quando eu falo que a atmosfera vai aquecer, tem uma tendência de aquecer a 1,5 graus Celsius, 2, né, isso é acima da média que eu tinha, né? Então, por exemplo, em 2016, a temperatura média do planeta ficou em 0,99 graus Celsius. Ou seja, quase 1 grau. Isso foi o recorde absoluto. O ano passado, ela ficou em 0,95. Por 0,0 graus Celsius, a gente não bateu o recorde, ou não se igualou a 2016. Anomalia. Anomalia, né? Então, quase 1 grau de anomalia. Então, isso é que mede. Só que a gente tem que olhar que localmente pode ser mais. Por exemplo, a anomalia lá na Ásia foi de quase 5 graus o ano passado, né? Anomalia no Ártico. Anomalia no Ártico, né? E aqui no Brasil, em algumas regiões, a anomalia foi de 2 a 3 graus, né? Particularmente aqui mais para o Nordeste, a parte mais central do Centro-Oeste, nós tivemos uma anomalia de 2 a 3. Então, na verdade, né, mostra que, primeiro, né, tudo está aquecendo e que a resposta, né, desse aquecimento, em algumas regiões podem, inclusive, estar muito mais quentes do que outras, né, nesse contexto global que nós estamos dizendo. E é aí que mora o perigo, porque aí você modifica os padrões de tempo, né, e, eventualmente, de clima, especificamente de uma região. E aí, qual que tem sido a consequência disso? Eventos extremos que nós temos observado. E isso pode ser tanto para seca quanto para chuvas intensas. E aí pode ser, inclusive, eventos extremos quentes ou até eventos extremos frios. Sim. Porque nós temos tido em várias regiões, na verdade, invernos
com temperaturas muito abaixo do que existiam, ou seja, extremos de frio. Então você tem todo esse equilíbrio, né, na atmosfera. Professor, o ano de 2020, na verdade, ele começou pelando, digamos assim, né? Começou assim a 1000 por hora. E segundo a NOAA, janeiro de 2020 foi o janeiro mais quente do planeta. E aí, a média da temperatura global em fevereiro, ela foi maior para fevereiro, sem um fenômeno El Niño. Ou seja, nós não tivemos El Niño, e fevereiro de 2020 bateu aí a média de fevereiros sem El Niño. E é muito interessante porque, assim, a média de fevereiro superou a média de janeiro. E aí nós tivemos, então, um avanço da pandemia. Estamos vendo os problemas com a Covid-19 desde o final de 2019, né, desde dezembro, mas efetivamente janeiro, fevereiro foi que a doença realmente começou a se propagar pelo planeta mesmo, né? E aí nós tivemos uma coisa interessante, assim, abril de 2020, aí já pelos cálculos do Centro Europeu, não bateu o recorde de abril, tudo bem, mas ele foi o segundo abril mais quente já registrado. Abril de 2020 não bateu o recorde, mas ele foi o mais quente, né, tanto quanto abril de 2016. De 2016 foi o recorde. O abril mais quente que a gente já teve foi o de 2016, quando nós tivemos um El Niño muito forte, né? Esse ano a gente não tem um El Niño. Com esse cálculo, né, do Centro Europeu, agora em abril, nós podemos dizer assim que essa redução, ou seja, abril não bateu o recorde, foi muito quente, mas será que dá para dizer que essa redução da atividade humana que a gente teve, particularmente em abril, que já foi muito forte, e mais agora em maio, ela já teve efetivamente algum impacto nessa redução de temperatura? Ou a questão é a seguinte, ou se isso é muito pouco, quer dizer, um mês só não vai dar para a gente ver, né, assim, como é que a gente faz uma projeção aí para os próximos meses, porque a maio também está sendo um mês de grande redução, né? Então, assim, como é que a gente pode analisar um pouco essa redução da atividade humana planetária, né? Porque aí nós não estamos falando só em um hemisfério, não, nós estamos falando no globo inteiro, né? Esse impacto na temperatura global. Olha, Jó, na verdade, acho que você tem razão, né? Esse impacto na temperatura em si seria muito pequeno. Acho muito difícil de se detectar, ou pelo menos você dizer que isso não estaria dentro da variabilidade natural do próprio sistema. Por outro lado, você viu que, né, fevereiro, janeiro, meses quentes, né, eu falei que 2019 quase que bateu o recorde do ano da anomalia de temperatura do planeta. Então, nada impede que agora, 2020, a gente chegue ali muito perto. Podemos até bater o recorde, por que não? Né? Com relação, isso relacionado à diminuição do CO2, né, óbvio que a diminuição do CO2 é importante, mas ele é muito temporário. Nós tivemos ao longo da nossa história, né, vários problemas, né? Tivemos em 2008 aquele crash financeiro, né? E aí a produção global diminuiu muito, e quando você coloca o aumento de CO2, ou na verdade bilhões de toneladas de CO2, né, liberadas, houve uma pequena diminuição. Nós tivemos, isso voltou a acontecer quando a União Soviética colapsou, quando nós tivemos a crise do óleo, na Segunda Guerra Mundial, a Grande Depressão. Quando você olha o CO2, sempre há uma pequena queda. Por quê? Você perde produtividade, as indústrias diminuem a produção e tudo mais. Particularmente, por causa da pandemia, esse ano, isso foi a maior redução já registrada desde 1900, desde o século passado, porque nós reduzimos em mais de 3 bilhões de toneladas de CO2. Né? Só que essa redução ela é muito instantânea, né? E agora que alguns países já estão saindo do seu isolamento, a produção vai começar a aumentar o seu ritmo. Veja que ela não parou, né? As pessoas continuaram consumindo, de certa forma. Consumiram menos,
né? Você agora vai ter uma outra crise econômica, com as pessoas com menos dinheiro e coisas do gênero. Então, você pode consumir menos, mas a produção vai continuar seguindo. A gente estava tendo um aumento em torno de 2 a 2,5% de CO2 por ano com a produção lá no pico. Agora pode ser que a gente diminua para 1%, mas eu dificilmente, né, a somatória desse ano vai ser 0, por exemplo. Dizer, esse foi o ano que não emitimos. Não, isso não vai acontecer. E se isso não acontecer, significa que o impacto na temperatura vai continuar existindo. E a gente volta para a discussão do 1,5 ou 2 graus, porque se nós não conseguirmos efetivamente reduzir, nós não vamos conseguir manter essa diminuição de temperatura no futuro. Pode falar, Rochelle. Tá, mas aí é o seguinte, quer dizer, de qualquer forma, o ano de 2020, ele é um ano excepcional. A redução da atividade econômica, da atividade humana é muito forte, né? A gente está vendo essa redução de CO2, então, de fato, assim, é possível que, isoladamente, nesse mês, você não vai ver essa diferença, né? Quer dizer, é uma coisa pequena em relação ao todo. Porém, talvez nós tenhamos alguma coisa muito interessante se a gente for analisar, talvez, assim, essa temperatura global ao longo desse ano, né? Porque os nossos problemas econômicos e essa retomada da atividade industrial, tudo bem, vai acontecer, mas ela não, provavelmente, pelo menos assim, até o final do ano, a gente não deve conseguir retomar ao que nós tínhamos no ano passado ainda, né? Porque, assim, os governos estão bastante endividados, né? As pessoas estão sem dinheiro e os governos estão muito empenhados, e por favor, né, eu espero que estejam, né, muito empenhados em ajudar as pessoas. Você tem muitos recursos que precisam ser direcionados de forma emergencial para ajudar as pessoas. E a gente nem está falando muito mais de produção de emprego. Produção de emprego também, mas muitas pessoas perderam seus empregos e tem gente passando fome. Se já passava fome antes, passa muito mais agora, né? Fora a saúde em si, quer dizer, você tentar, porque tudo isso que a gente está fazendo, né, é para tentar segurar, né, retardar o colapso, porque o colapso de saúde a gente sabe que está acontecendo, né? A gente só está retardando, enquanto você consegue fazer o hospital para poder cobrir as pessoas, né? Mas, de qualquer forma, assim, é um ano bastante excepcional, né? E acho que a gente pode ter alguma coisa interessante quando chegar no final desse ano, né? Quando você for analisar tudo, entendeu? Então, eu não sei, será que a gente poderia entender assim como um ensaio? Olha só, olha o que a gente precisa ter, o nosso parâmetro. Se a gente não conseguir fazer menos do que a gente fez em 2020, né? Será que ele pode servir como um parâmetro? E a gente insiste muito na redução da emissão de CO2, né? Porque ele realmente, assim, ele é muito forte, né? Quer dizer, na produção industrial como um todo. Tudo bem, você tem toda a produção de metano, não só o metano natural, mas em relação a gado, né? A gente sabe disso, mas o CO2 tem um impacto, que a produção dele é muito, muito, muito ampla, né, em tudo isso. Mas será que a gente pode encarar esse 2020 como um ensaio para, assim, olha, o que a gente precisa fazer? Não sei. O que você acha? Eu sempre sou um cara muito otimista. Eu acho que nós vamos ter que usar 2020, né, como um exemplo para nós, né? E esse é o grande paralelo entre essa pandemia e as mudanças climáticas. Por quê? Nós estamos pedindo para todos, né, para diminuir as emissões, ou seja, ande mais com o transporte público, deixe seu carro em casa, economize energia, né, e vários outros detalhes que são importantes para você começar a diminuir as emissões e, com isso, com a diminuição das emissões dos gases de efeito estufa, também conseguir atingir um patamar da temperatura, né, de 1,5 grau ou 2 graus, que seja razoável e que tenha o menor impacto para nós, né, seres humanos, né, dentro do nosso planeta. E aí, por que os dois caminham muito bem, né? Infelizmente, essa pandemia veio nos ensinar. Porque com a pandemia,
né, nós somos obrigados a diminuir o nosso transporte público. Nós ficamos em casa, né, nós aprendemos a fazer várias coisas que antes a gente pegava um carro, pegava um avião, né, e ia para outro lugar para passar um dia, né, para fazer uma reunião e voltava. Será que eu preciso gastar essa emissão de CO2 da atmosfera através do avião, através do carro e vários outros? Não. Né? Eu acho que se nós entendermos isso agora e associarmos isso às mudanças climáticas, ou seja, aquilo que nós estamos já sofrendo em termos de mudança do clima e seus impactos, né? Veja, quando a gente fala em impactos das mudanças climáticas, nós estamos falando em aumento dos extremos, né? Por exemplo, aumento dos extremos de precipitação. Chuvas muito mais concentradas, né, num ou 2 dias, e com isso mortes. Olha, a gente está falando de uma pandemia no Rio de Janeiro, morreram agora, em quase 2 meses no Rio de Janeiro, em torno de 1.200 pessoas, se eu não me engano. Só no evento extremo de 2011, com os deslizamentos que ocorreram lá, morreram quase 1.000 pessoas, em 2 dias. Então, nós estamos falando na morte de 1.200 em 2 meses, por causa da pandemia, e um evento extremo foi capaz de matar quase 1.000 pessoas em 2 dias. Então, na verdade, veja, de certa forma, as mudanças climáticas elas são urgentes, porque elas estão matando já há algum tempo e elas vão continuar a ter um impacto muito intenso para nós, né? Portanto, esse paralelo pandemia e mudanças climáticas ele é muito importante, porque nós temos que aprender com o nosso isolamento, com as coisas que nós estamos fazendo agora e transformar isso em nosso benefício para essa diminuição da poluição atmosférica, né, que nós temos visto nas grandes cidades, né, com essa e possivelmente com a diminuição do CO2, um equilíbrio na temperatura. Então são várias coisas importantes que a pandemia tem nos ensinado, né? É claro, tem todo esse lado triste, né? Mas colocando isso no contexto das mudanças climáticas, ela tem nos ensinado isso. Eu acho que com isso a gente pode evoluir, crescer e aí se brigar por um meio ambiente muito mais saudável, né? Um ar muito mais puro, né? E lutar para em outras fontes também, como a diminuição do desmatamento, a limpeza dos nossos rios e oceanos e assim sucessivamente. E nós temos uma outra questão aí que a gente nem sequer dá para abordar agora, mas os biometeorologistas, os biólogos, né, estudam isso há muito tempo e já alertaram, né, das transformações que nós teremos de outras epidemias que são assim previsíveis, que ainda vão acontecer nas próximas décadas, relacionadas com as mudanças climáticas, né, relacionadas com essa modificação intensa que a gente tem no nosso meio ambiente. Aí nós não estamos falando, na verdade, só de desmatamento, nós estamos falando de uma coisa que é muito mais ampla e é realmente relacionada ao clima, porque a hora que você modifica a sua média de temperatura, o período de chuva, quanto chove, por quanto tempo chove, né? Quanto tempo de seca você tem, né? Tudo isso está relacionado também com o tipo de organismo que você que tem sobrevida nesses locais, né? Quer dizer, bactérias que vão se reproduzir, vírus que vão ficar se transformar, né? De acordo também com essas transformações ambientais que a gente tem. Então essa é uma outra conversa muito mais séria. Eu recentemente fiz uma conversa com um pesquisador médico veterinário, né, justamente falando sobre a história da Covid em relação aos animais domésticos. E ele então alertava assim, vocês, meteorologistas e climatologistas, ainda vão ter um papel cada vez maior nesses próximos anos, porque vamos ter, né, isso é certo, nós vamos ter uma outra pandemia e não vai ser por causa de coronavírus, vai ser uma influenza. Essa pandemia está nos colocando agora a toda a prova, né, como é que as populações, os governos se organizam
para proteger as pessoas, né, para proteger, para poder salvar as pessoas de uma situação tão grave como a gente está agora? Como é que você consegue reorganizar, né, a sua economia? Porque essa pandemia está exigindo de nós uma mudança, um repensar completo da vida, em diferentes níveis, né? Quer dizer, você tem não só nível global, mas assim, a sua vida dentro de casa está tendo que mudar, né? Então, talvez isso seja também um momento, né, para a gente também repensar o que a gente pode fazer em relação a frear aquecimento global, porque assim, realmente não se trata mais de teoria, as medidas estão aí, né? Assim, eu, por exemplo, como meteorologista que atuo diretamente na previsão de tempo, né, assim, eu tenho que o tempo todo falar com as pessoas, olha, calma que você não pode relacionar tão diretamente assim alguns eventos com mudanças climáticas. Realmente não é. E hoje em dia nós conseguimos realmente ter cenários, né, a gente consegue prever esses cenários, a gente consegue, por mais que os nossos modelos climáticos sejam limitados, mas a gente já consegue ter alguns cenários possíveis, né, e a gente vê que esses cenários não são realmente nada animadores. Professor Técio, eu gostaria de deixar aqui as suas últimas palavras em relação à nossa conversa. Obrigado, Jô. Acho que esse é o tipo de conversa extremamente importante, né, para que todos possam entender um pouco melhor, né, não só do ponto de vista da meteorologia, mas da climatologia e qual a sua inter-relação, né, com o nosso mundo de hoje. Nosso mundo de hoje, né, é a pandemia, né, e claramente, né, ela tem nos ensinado muitas coisas, né, aumentar o nível de higiene, talvez ser um pouco mais comedidos no uso do nosso carro, né, do uso do consumismo que nós vimos tendo, e com isso, né, de certa forma, indiretamente, nós estamos beneficiando o nosso meio ambiente, né, e também essas mudanças de clima, de tempo, de clima, principalmente, que nós temos visto ao longo dos últimos anos. Eu acho que os seus ouvintes, né, podem apreciar um pouco isso e pensar um pouco. Eu acho que é um momento de muita reflexão, né, o que nós queremos para nós, né, como seres humanos, né, e o que nós queremos para nós no ambiente que nós estamos vivendo hoje, que é o nosso planeta. Obrigado muito pelo convite, por essa oportunidade. Bom, eu só tenho a agradecer ao professor Técio Ambrizzi, é sempre um prazer muito grande falar com você sabe disso, né? Nós nos conhecemos há muito tempo e eu tenho sempre um prazer muito grande em falar com você pela sua clareza, né, de pensamento, da forma como você realmente deixa o assunto cada vez mais interessante e de uma forma muito clara, né? Essa nossa conversa é uma conversa realmente para leigos. Eu tenho certeza que as pessoas vão poder usufruir muito dessa nossa conversa. Bom, aqui está terminando mais um Clima Entre Nós, que dessa vez trouxe, então, um pouco sobre pandemia, aquecimento global e efeito estufa, né? Nós conversamos com o professor Técio Ambrizzi. Você vai poder fazer comentários aí pelo nosso saque, né? As suas sugestões também são muito bem-vindas. Então, tenham uma ótima escuta e até uma próxima.